Irmãos e irmãs, nos 2 primeiros domingos da Quaresma, a igreja sempre nos coloca diante das mesmas cenas: as tentações de Jesus e a transfiguração, para nos mostrar que o demônio nos quer desviar pela tentação do propósito de Deus, que é aquilo que efetivamente nos transfigura. Ou seja, quando nós estamos na vontade de Deus, a nossa vida brilha, segundo as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo. Ninguém pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire. Quando nós somos discípulos de Cristo, a sua luz brilha em nós, refulge em nós. A tentação, portanto, nos quer desviar da luz da transfiguração que nos faz efetivamente ser discípulos de Cristo. Nesses 3 seguintes domingos, vamos ver diferentes matizes desse desvio da luz, quando nós efetivamente não cooperamos com Cristo na obra da nossa transformação. E o Evangelho começa de uma maneira muito curiosa. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. É uma tragédia. Pilatos comete um crime, uma abominação. Matam os judeus e misturam o sangue deles com o sangue dos animais que eles estavam imolando em sacrifício no templo. É um negócio, para um judeu, simplesmente assombroso. É quase um atentado terrorista. Então todo mundo alarmado foi contar a Jesus a tragédia. Se vê que o sensacionalismo não começou agora. A coisa já era explorada bastante tempo atrás. Todo mundo completamente alucinado chega para Jesus contando aquela desgraça. Porque o ser humano gosta de falar de desgraça, né? É um negócio que se espalha rápido, que causa impressão, que deixa todo mundo muito, assim, excitado. E Jesus não se impressiona com isso. Ele diz: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Porque nós temos esse tipo de pensamento. Quando acontece uma tragédia, a gente pensa: por que isso aconteceu? Será que aquelas pessoas eram mais culpadas? Nós colocamos sempre os acontecimentos trágicos sob a égide da culpa. E sempre os analisamos nessa perspectiva. Então parece que quando acontece uma coisa boa, é porque está tudo bem. E quando acontece uma coisa ruim, é porque está tudo mal. E aí a gente mistura Deus no balaio e vira uma confusão dos diabos. Porque, segundo o Espírito do Evangelho, as coisas não são assim. Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Então acontecem coisas boas e coisas ruins com todo mundo.
Mas Jesus vai mais longe. Ele diz: eu vos digo que não, eles não eram mais pecadores do que todos os outros galileus. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam aprender a pensar do jeito certo para fazer o que é certo. Por convicção, com consciência. Vejam, nesse sentido, o Evangelho é absolutamente realista e não admite nenhum tipo de idealismo falsificador. E é muito difícil lidar com o Evangelho. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você fizer o que é errado, você vai colher coisas erradas. Mas existem propostas religiosas que são diferentes. Por exemplo, o esoterismo. O que é o esoterismo? Se nós pudéssemos, assim, resumir em uma palavra. O esoterismo é a pretensão de ter uma experiência mística sem a moral. Então você quer ter uma experiência com Deus, você quer ter algo fantástico, mas você não quer mudar moralmente, você não quer se converter. Então você acha, por exemplo, que você pode levar uma vida ruim, uma vida horrorosa, mas aí você vai ali num lugar e faz uma magia, um feitiço, um ritual, e vai dar tudo certo. Então, por exemplo, você faz o ritual da inveja, né? Tem gente que acredita nisso. Aí você coloca sei lá o que na sua orelha, toma não sei qual banho, faz não sei mais o que lá, né? Mas continua sendo uma pessoa que tem ostentação, exibicionismo, uma conduta provocatória, não tem simplicidade, não é humilde, etc. Ou seja, não adianta nada. Você está fazendo o chamado ritual da inveja, mas você continua sendo invejoso. Ou melhor, você continua excitando a inveja nos outros. Você é imprudente, fica falando dos seus planos para todo mundo, fica conversando com as pessoas aquilo que não deve, fala mais do que deveria, faz todo tipo de rasgação de seda. Pode fazer o que você quiser, meu filho. Se você não se converter, você vai morrer debaixo de inveja. Isso tudo é bobagem. Para o Evangelho isso não existe. Não existe nada que eu possa fazer do ponto de vista ritual, mágico, etc., que cause uma mudança que vá na contramão das minhas escolhas, que vá na contramão das minhas ações. Ou seja, são as nossas ações que contam. As nossas ações, obviamente, enquanto fruto na nossa consciência iluminada pela sabedoria da palavra. Por isso Jesus disse: se vocês não mudarem o modo de pensar, vocês vão morrer do mesmo modo. Porque ao fim e ao cabo, o que interessa é mudar a maneira de pensar. Ou seja, sem ostentação, ou sem rancor, ou sem nenhum tipo de escolha precipitada, imprudente, inconsiderada, ou sem injustiça, e assim por diante. O que Jesus está nos dizendo aqui é que as nossas escolhas são coisas muito, muito, muito sérias. E são tão sérias que Deus as respeita.
E ele dá outro exemplo, ele diz: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Primeiro ele falou dos galileus, agora ele fala dos jerusalemitanos, daqueles que moram em Jerusalém, para dizer: olha, a coisa vem em cima de quem é pagão e vem em cima de quem é judeu também. Ele diz: não, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ora, queridos irmãos, isso é muito sério. As nossas escolhas são muito sérias e muitas vezes Deus nos deixa em suspense, como que dizendo: agora é você que escolhe. O que você quer fazer? A quem você quer servir? De que lado você está? Qual é o teu Deus? É você, a tua vontade, os teus planos, as tuas idealizações? Ou não? Entenda uma coisa: você escolhe. A responsabilidade é tua e as consequências daquilo que você escolher também são responsabilidade tua. Escolhe. Isso é tremendo, é tremendo. Porque todos nós pensamos de uma maneira mágica, então nós imaginamos assim: Deus pode mover a minha vontade por dentro para que eu queira isso ou aquilo. Poder ele pode. O problema é o seguinte: ele nos criou livres e ele respeita a nossa liberdade e as consequências que ela traz consigo. Essa semana uma pessoa me perguntou uma coisa, falou assim: padre, por que Deus não muda o coração do Putin para acabar com esse negócio? Eu falei: por um simples motivo. Quando você encasqueta uma coisa, Deus não muda você, por que ele vai mudar o Putin? Se com uma bobagem, uma trivialidade que você bota na cabeça, você cria uma obstinação e não tem quem te mude, porque aí vem o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, aí vem não sei quem fala outra, aí o padre diz isso, vem um pregador diz aquilo, vem outro e fala aquilo outro, e não entra, o seu coração fica obstinado, você cegamente vai naquela direção. Se você é cabeça dura, quanto mais um ímpio, uma pessoa que tem maldade na alma. Então, ao invés de se perguntar pelo Putin, eu pergunto: e você? Você tem sido dócil? O seu coração tem sido ensinável? Você tem tomado a palavra no seu coração e dito: Senhor, talvez os meus pensamentos não estejam corretos, eu preciso mudá-los, porque a escolha é minha. E eu sou responsável pelas consequências das minhas escolhas. Toda vez que eu tomo uma ação livre, eu sigo numa direção. Esse é um dos dramas de ser humano. Houve filósofos que mergulharam profundamente nisso. O primeiro que nos tempos modernos se debruçou sobre esse assunto foi Søren Kierkegaard. E ele dizia justamente isso, que a angústia é a vertigem da liberdade.
Ou seja, quando você considera a sua liberdade enquanto séria, enquanto uma escolha muito, muito profunda, você começa a perceber que isso não é uma brincadeira. Que você pode tomar sentidos completamente opostos e que isso é uma responsabilidade pessoal que comporta muitas e muitas consequências. Embora eu não concorde com a maior parte das coisas que diz Kierkegaard, isso é verdade. A liberdade tomada seriamente nos provoca angústia. Nos faz olhar para o eixo da nossa personalidade e pensar de uma maneira responsável. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Isso não é uma brincadeira. Não é porque eu sou cristão que eu tenho um salvo-conduto para cometer todas as irresponsabilidades e no final vai dar tudo certo. Nós não somos melhores do que aqueles galileus, nem que os 18 que morreram debaixo da torre de Siloé. Se nós fizermos escolhas erradas, nós teremos consequências erradas e Deus não estará lá para corrigir os nossos erros. Eles são responsabilidade nossa. Se nós quisermos frustrar a nossa vida, os nossos dons, se nós quisermos abortar os planos de Deus para nós, se nós quisermos ser totalmente inconsequentes com a nossa alma, Deus há de respeitar a nossa liberdade. Essa é uma das coisas mais desconcertantes no cristianismo. A salvação que Deus nos dá é uma oferta, não é uma obrigação. Deus não obriga ninguém para o céu. Se você não quiser escolhê-lo, você não será salvo a contragosto. Porque Deus nos salva, mas Ele não nos salva de nós mesmos. Nós continuamos a ser quem nós queremos ser. Queridos irmãos, Jesus termina contando a parábola da figueira. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que ela está inutilizando a terra? O vinhateiro, que representa Cristo, o dono da vinha representa Deus Pai, disse: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, tu a cortarás. Ou seja, Deus tem uma paciência imensa conosco. Sabe, Deus é um Pai amoroso. Um pai que sabe que nós precisamos aprender também dando cabeçadas. E Ele diz, olha, vamos lá. Vamos ver se esse filho aprende. Ele nos deixa dar muitas cabeçadas. Mas nós não podemos abusar da paciência de Deus. Porque chega um momento em que as nossas cabeçadas destroem tudo mesmo. Chega um momento em que, se nós não somos responsáveis e não colocamos a nossa consciência para mergulhar na luz da palavra, então, se nós não refazemos os nossos passos,
não corrigimos os nossos descaminhos, chega um momento em que já não há mais nada a se fazer. Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, a fim de que não suceda de que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e este te tranque na prisão. Em verdade vos digo, de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Muitas vezes nós deixamos o caminho ir longe demais e chega a hora em que já não tem mais jeito. Nós já perdemos o caminho de volta, nós já nos colocamos em situações incontornáveis e irreversíveis. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que vão brincando muito com ofensa. Ofendem, 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 ofendem. Chega a hora que já não dá mais para reconstruir. Já está todo mundo ferido demais para que se reconstrua algo. Acabou. Está todo mundo preso. Ninguém consegue mais olhar para ninguém, ninguém consegue mais falar com ninguém, mas o mesmo que acontece com a ofensa, acontece com todos os outros pecados. Nós continuamos obstinados e vamos seguindo até que já não há mais volta. Nós ficamos completamente enredados. E aí, simplesmente não tem o que fazer. Pense bem, meu querido irmão. Talvez já seja a hora de voltar. Seja o momento de parar com certas coisas. Às vezes a vida foi longe demais e você tem brincado com a providência de Deus. Não faça isso, porque Deus não respalda aquele que não é responsável com a sua alma. Nós precisamos tomar consciência de que o caminho do Evangelho exige de nós profunda reflexão, exame, confronto. Todo dia um esforço para nos ajustarmos segundo Deus. Então, apenas assim, nós poderemos efetivamente chegar na presença de Cristo e dizer: eis-me aqui, eu estou me esforçando para me converter. Caso contrário, a religião não passa de ludíbrio, engano. Pensemos nisso e peçamos a graça do Espírito Santo para que nós efetivamente consideremos tudo sob o prisma de uma seriedade muito grande, porque a nossa vida, e inclusive o nosso destino eterno, depende das nossas escolhas.